amigos e amigas. Nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje está no ar. Hoje nós temos uma coisa muito linda que a Toque Cri trouxe pra gente. Olha essa caixinha aqui, gente, uma caixinha de fotos, toda com scrap decor, que é o scrapbook na madeira. Muito bonita. E agora vamos conhecer a Carla, que vai fazer o nosso passo a passo de hoje. Tudo bem, Carla? Tudo. Então tá ótimo. Carla, adorei essa peça, é muito linda. Não tem quem não goste dessa peça, né? Além de linda, ela é prática e você organiza todas as suas fotos, não ficam perdidas pela gaveta. E você tem até prazer em mostrar para os seus convidados. Sem dúvida, quem que não vai gostar, né? Uma peça maravilhosa. E então, como a gente começa, qual é a nossa lista de materiais de hoje? Bom, nós vamos começar com a madeira, né, com a peça de MDF, a base para artesanato, tinta PVA preta e a hidrolaca fosca, para invernizar as partes que estão pintadas. Então, nós vamos usar papel de scrapbook dupla face, que eles são mais resistentes, adesivos, botões, fio encerado, o recorte de madeira, tudo isso para decoração. Nós vamos usar o aquecedor para emboss, para secar as peças depois da pintura. Vou usar cola spray para papel, furador para tag, tesoura, régua metálica, pincel macio, estilete, lápis, carimbeira, guilhotina, placa de corte, lixa e rolinho de espuma. Então, como é que a gente vai começar essa técnica, cara? Nós vamos começar aplicando a base para artesanato na peça de MDF. Vou aplicar com pincel macio e secar com o meu soprador. E você trouxe plaquinhas para mostrar a parte da pintura. Isso, para simular, porque eu já adiantei uma parte. Vou começar com a base para artesanato. Passando com o pincel mesmo, esticando bem a base. A base sempre dá uma selada na madeira, né? Ajuda a proteger, sela a madeira e ajuda também a não absorver tanta tinta na hora da pintura. Então ela ajuda a economizar. Ajuda a economizar também. E protege bastante a peça, contra a umidade, tudo. E a caixa que você trouxe pra gente é toda em marrom, em tons de marrom, tá muito bonita. E a que você vai fazer hoje, pelo que eu vi, vai ser preto com verde, né? Em tons de verde eu vou usar. O verde com preto é uma combinação muito interessante. Esse verde que eu estou usando chama-se erva doce. Acho que vai ficar bem bonito, pelo que eu já vi aqui, pessoal. Vou deixar o pessoal curioso. Isso mesmo. Agora eu já terminei, eu vou secar a minha peça aqui com o meu soprador. Me fala uma coisa sobre esse soprador. Ele normalmente é um soprador para emboss, né? Mas ele serve como aquecedor também. Sim, serve como aquecedor, só que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado porque ele esquenta muito, mas ele seca mais rápido, então rapidinho você está com a sua peça seca, né? E você não precisa aproximar muito, né? Com a distância você seca, ela já está perfeita. Eu achei uma descoberta bem interessante, porque é uma ferramenta multiuso. Você usa para o emboss, você usa para secar madeira, e a gente aprendeu aqui nos programas anteriores, você pode aquecer o EVA e modelar, então também com certeza serve para isso. Realmente é uma ferramenta de várias utilizações. E é prática, né? Anatômica, fácil de leve, né? Então dá para você transportar com facilidade. Então é bem interessante mesmo. Então, agora eu vou passar a tinta preta na minha peça. Eu vou pegar aqui uma bandejinha que vai me auxiliar. Vou colocar um pouquinho de tinta aqui. E com o rolinho, eu vou passar a tinta na minha peça. O importante, Deise, é distribuir bem o rolinho, a tinta no rolinho. Distribuindo bem a tinta no rolinho, você vai ter uma pintura mais perfeitinha, mais bonitinha e mais rápida, inclusive. Então, feito isso, agora eu já posso pintar minha peça. É um bom truque, né? Porque fica bem uniforme. Isso, fica bem uniforme. E outra dica é você não sair espalhando a tinta de qualquer jeito. Vai fazendo por partes. E aí a sua peça vai ficar bem pintada, bem coberta com a tinta. E dependendo da cor, uma demão é suficiente para cobrir toda a peça. O próximo passo agora é a gente medir a madeira. Então eu vou medir todas as partes, vou anotar e vou cortar os papéis referente a cada parte. Então com a régua aqui eu vou colocar, lembrando uma dica. Eu nunca corto o papel na extensão toda da peça. Eu deixo meio centímetro menor. Para que isso? Para que o papel não fique na borda e ele pode estragar. Então, se ele ficar um pouquinho recuado, não vai ter possibilidade dele arrancar, de estragar. E por isso que a gente pinta a peça, porque sempre as bordas vão aparecer.
E aqui eu não vou passar as medidas para as nossas ouvintes, porque cada peça tem uma medida, né? Então, eu já medi a minha, já cortei quase todas as partes, eu vou medir uma só para elas verem, acompanharem como funciona, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu papel de scrap, que eu escolhi aqui o que eu vou usar. Eu já tenho a medida da minha peça, então eu vou vir aqui com a régua, um lápis, do lado contrário do que eu vou usar, e vou marcar a largura e a altura. Então, agora, nós vamos hoje utilizar a guilhotina para fazer os cortes. Mas em casa, a nossa ouvinte que não tem a guilhotina, ela pode perfeitamente cortar com a régua e o estilete. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui a guilhotina, colocar ela aqui. Então, o funcionamento, levanto aqui, ela tem uma régua na parte superior, em centímetros, e em polegadas na parte inferior. Então, isso também me auxilia com algumas medidas. Vou abaixar aqui. Aí é só puxar o carro, segurando o meu papel, e ela faz o corte perfeitamente. Agora eu vou virar o papel, que eu tenho outra medida aqui. Vou colocar lá no lugar. Sempre apoiando aqui na base para ficar reto o corte. Agora eu vou cortar o outro lado. Essa ferramenta é perfeita para quem precisa cortar retinho e quantidade, né? Exatamente, você ganha tempo e perfeição no seu trabalho, qualidade final do seu trabalho. E para, assim, só uma informação, ela tem outros cortes, além do corte reto. Um corte em zigue-zague e um corte picote. Aquele picote de canhoto, sabe? É bem legal, bem interessante. Ai, que fantástico. Vou pedir para o nosso câmera mostrar aqui de pertinho. Essa ferramenta realmente não tinha ainda por aqui, né? E ela é super fácil de manusear. É só levantar aqui que ele sai e é protegida a lâmina. Então, até criança pode utilizar a ferramenta, porque a lâmina do estilete está protegida. Então, agora a gente vai passar para a parte de colagem. Então, já tenho todas as partes cortadas. Antes de colar, Lília, a gente vai fazer um acabamento na lateral do meu papel. O que é isso? Sempre que a gente corta o papel, ele fica com uma borda branca. Além disso, eu quero dar um ar envelhecido para a minha peça. Eu acredito que o envelhecimento, ele torna a peça mais charmosa, mais glamurosa. Então, isso a gente vai fazer com um recurso muito simples, que é uma carimbeira. A mesma carimbeira que a gente usa para carimbar os carimbos, normalmente, no scrap, na madeira. Então, agora, eu vou para me auxiliar, um pedacinho de espuminha, os mesmos de lavar louça. Eu encosto na tinta, bem de levinho. Ela vai ficar com um pouco de tinta aqui na minha almofadinha, né, na minha espuminha. E com essa espuminha, eu vou passando aqui no meu papel, levemente. E vou cobrir toda aquela borda branca do papel. Feito isso, a tinta que sobrou na minha espuminha vai ser bem pouquinho. E aí, eu vou dando uma sujadinha de leve no meu papel, bem displicente, bem aleatório, só para ele ir envelhecendo. Sempre um tom acima. Ou, se você não tem a cor exata da sua do seu papel, usa o marrom. Principalmente nos envelhecimentos. O marrom é uma cor que substitui e combina com qualquer cor. Certo? Pronto, Deise. Agora eu já concluí o envelhecimento. Olha que bonito que ficou. Agora, o próximo passo é colar na peça. Nós vamos, neste momento, usar a cola spray para papel. É uma cola bem resistente e auxilia bastante na colagem, porque ela é bem rápida e seca. Então, é uma cola que não vai ter a possibilidade de você sujar o seu papel e estragar o seu trabalho. Mas essa cola requer que a gente coloque uma proteção na minha mesa, porque senão vai acabar ficando tudo colado aqui. Eu quero colar só o papel. Então, eu vou usar aqui um plástico, pode ser um papel, qualquer coisa que você proteja, né? Vou tirar as coisas de perto, vou deixar só o plástico aqui. E agora, com a cola, vou agitar um pouquinho a cola, a uma distância aproximada de 30 centímetros, mais ou menos. E o que é importante, Deise, o tanto que eu vou apertar a cola, aqui o meu botão, e o tanto que eu vou mexer em cima do papel tem que ser constante, porque senão vai mais cola, menos cola e acaba não ficando legal. Então, eu vou apertar mais ou menos até a metade do botão e vou fazer um movimento de vai e vem no meu papel, para poder preencher todo o papel com a cola. Não posso deixar nenhuma superfície sem cola.